Well, ladies and gentlemen, bem-vindos aqui mais uma vez ao vosso favorito podcast, Mospod, os muito maus. Estamos aqui gravando hoje o episódio 88. Um número que deve trazer algum significado, que depois já veremos descobrir. Tenho aqui hoje comigo um convidado, de certa maneira, um homem que foge das luzes, que é um homem das sombras ou das penumbras, podemos dizer assim. É um caráter que é curioso, é uma daquelas pessoas que faz muito por detrás e tenho aqui como meu convidado para poder desvendar algumas coisas. E aparecer nas luzes. Poder trazer algumas coisas. Ele está à frente de uma associação que logo carrega um nome super top. Associação Boa Coisa. Esteve recentemente envolvida no projeto dos quiosques artesanais que foi aberto há sensivelmente um mês no FEIMA, nos Parques dos Continuadores. Podem lá visitar, é um sítio top. E nada mais, nada menos, ladies and gentlemen, Sr. Shivambu. Mr. Shivambu, thank you for being here. Prazer é todo meu. Não, o prazer é meu e obrigado por aceitar. É um cara que não está nas redes sociais, ponto número 1. Como a gente hoje chega a alguém que não está nas redes sociais? Shivambu, primeiro explica-me como vives isso, sem estares conectado às redes sociais. Bem, acho que faz parte de um percurso que no fim do dia justifica o porquê de hoje eu estar muito dedicado com a boa coisa. E para eu explicar isso eu tinha que falar do meu percurso de vida. Portanto, tinhas que me dar 5 minutos, 10, estar aí calmo. 15, 20, 30, fica à vontade. Eu quero saber no tudo. fim do dia tudo está diretamente ligado ao desenvolvimento espiritual de uma pessoa. Para além de que eu venho de um tempo em que nós crescemos, brincamos sem redes sociais. Sem estas telinhas. Mas pronto, ok, meu percurso. Vamos lá ver. Eu nasci nos finais dos anos 70, na altura dos descobrimentos, para Moçambique, era patriótica, onde éramos os melhores amigos de todos os vizinhos, de todos os colegas da escola, olha, até estou a sentir o meu coração a bater. Eu também estou a sentir, sei na era dos muros, do bate-papo, etc. Minha primeira paixão foi o futebol, a segunda paixão foi basquete. Naquela altura que jogava basquete provavelmente 5 horas por dia, todos os intervalos, todas as tardes. Eu tenho os meus filhos hoje, só fim de semana é que fora da escola conseguem brincar com os amigos. Nós brincávamos todos os dias do ano. Portanto, foi uma Parece que era obrigação tu saíres para ires brincar. Ali mesmo, em frente à casa. Por acaso, uma tipicalidade com o teu podcast dessa era é as conversas de bairro, que era liberdade, falar à vontade e ser criativo, porque nós não tínhamos redes sociais, nós não tínhamos informação. Os jornais só tinham acesso aos mais velhos. Prontos. Jornais, televisão, só, a parte mais marcante dessa fase da minha história foi a parte das gangues. Foi quando grupinhos dos bairros. Todos os bairros tinham essas gangues e a nossa gangue tinha uma tipicalidade que foi a primeira gangue na Summershield. E era uma gangue que era centrada e motivada por hip-hop. O nosso objetivo, baseball track. Baseball track. What up, BT? Yeah. In the building. Yeah. O nosso objetivo era a promoção do hip-hop. Portanto, mas para as outras pessoas... Finais dos anos... 1991. Foi quando se criou a baseball track. Um nome estranho na altura. Por que baseball track? Porque a maior parte dos nossos vizinhos e amigos estudavam fora. O campo de beisebol é um losango onde batem a bola e depois dás a volta para voltar para aqui. Isto era Maputo. Então uns viviam nos Estados Unidos, outros na Europa e outros na África do Sul, mas todos voltavam para casa. Track é o caminho. E nessa altura, talvez por sermos um pouco diferentes,
usávamos calças em baixo, roupas grandes, ouvíamos hip hop. E talvez também por ser da Summer Shield, tivemos a tipicalidade de acabar sendo rivais de todas as outras gangues. Então lutamos muito. Foi uma altura que eu tive que aprender a enfrentar o medo. Olha, até aulas de karate fui fazer, até cinturão vermelho. Física, luta, né? Não, física, sangue. Vivemos Então, aqui um bocadinho. de certa forma, fez-nos homens. Mas foi uma época muito bonita. Não há nada melhor do que tu estares com o teu amigo, alguém te provocar e veres ele a lutar contigo, por ti. Amor de amigo. Foi uma época que nos ensinou sobre loyalty, ensinou-nos sobre medo. E no final do dia, todas as gangues acabamos amigos. Hoje em dia, quando nos encontrarmos, é abraços e risos. Época maravilhosa. Época maravilhosa, mano. Acabei o 12º, fui para a África do Sul. Era o Renaissance, primeiro mandato de Nelson Mandela. 99, 2000 foi quando eu fui. Maravilha! Maravilha! Nunca mais vou ver aquilo na minha vida. Tu tinhas um país a crescer, Joanesburgo ficou uma das cidades mais populares do mundo. Nós todos fomos viver sozinhos. Ninguém vivia sozinho em Moçambique. Eu vivia com 2 amigos. Todo mundo em todas as universidades vivia sozinho. Putos a viver sozinhos. Tinhas toda a classe média da África a mandar os filhos para a África do Sul. Num mês tinha amigos da Zâmbia, do Ghana, da Nigéria. Maravilha. E foi nessa altura que eu comecei, no 2º ano, com a minha vida empresarial. Abri o melhor negócio que um jovem estudante pode ter. Não existe, é o melhor. Hoje em dia talvez diferente. Hoje em dia talvez podes ir para as redes e criar os Facebooks, mas naquela altura o melhor. Entretenimento. O quê? Entretenimento. Ok. Porquê? Porque na altura os moçambicanos iam para a festa de angolanos. E eu gostava de hip hop. E nas festas angolanas não tocavam hip hop. Então comecei a trabalhar, a convidar pessoas, a falar com donos de discotecas, etc., para começar a promoção de hip hop. Na altura conheci TKZ, o pessoal também sul-africano, que apesar de que não eram de hip hop, ouviam hip hop. E foi um sucesso. Fazia festas em Joanesburgo, fazia festas em Cape Town, aqui em Maputo, fazia festas em Angola. Foi um grande sucesso. Cheguei a ser dono de clubes, discotecas, etc. Aqui em Moçambique, Verão Amarelo, trabalhei muito com Verão Amarelo. Olha, Bang, calma dele, esteja a descansar em paz. Pá. Quando o Bang começou, trabalhei muito com ele. Foi uma era em que estive muito ocupado no meu negócio. E porquê? Porque a educação na África do Sul, para quem estava a vir de um país socialista, com professores russos e alemães, na altura RDA, a educação na África do Sul estava a começar. Era muito fácil, muito básica. Os professores diziam que tens que estudar para os exames. Pela primeira vez fomos deparados com situações que não se marca a falta se não vais à escola. Então nós precisávamos de quê? Estudávamos um mês antes e passávamos com 70%. Então consegui conciliar essas 2 vidas e graduei. E depois de graduar, logo que graduei, pá, vendi a empresa. Eu não conseguia mais ver uma festa. Imagina lá todas as quintas, sextas, sábados do ano, tu estás dentro de um bar, de um clube ou de uma festa numa casa. Vendi e vim para Moçambique com algum dinheiro. Moçambique estava também... Voltaste para Moçambique quando já? Voltei para Moçambique no final da primeira década do século XXI. Para aí 2008, 2009. E Moçambique também estava em transformação porque era o primeiro mandato do Guebuza. Foi quando ele abriu o setor privado. O primeiro mandato daquele homem não teve nada a ver com o segundo, foi uma coisa louca. Então eu chego, só que a primeira coisa que a minha mãe, na altura era membro do governo, hoje reformada, me diz e ensina-me que, meu filho, se queres, não era normal um miúdo chegar e dizer que quer ser empresário. Ela já tinha alinhamentos onde é que eu ia trabalhar, tinha encontros para eu falar com pessoas. Eu disse, não, nada disso. Ela não sabia que eu fazia festas do nível que eu fazia, nem que tinha vendido aquilo a um preço substancial. E ela ensinou-me uma coisa que foi das melhores coisas que alguém me ensinou.
e disse-me que eu não podia fazer negócios nem com o Estado, nem com o governo. Naquela altura o setor privado dependia. Completamente oposto de tudo. Composto. Faz-me hoje um homem livre a nível empresarial por completo. Mas naquela altura, 80 a 90% do mercado do empresário era o Estado ou empresas estatais. E graças a Deus eu vinha com um networking muito grande, festas, muito grande, porque todo jovem que era filho de rico, todos aqueles que tinham sucesso, jovens empresariais, eu conhecia a nível da África, porque a África do Sul era o berço. Era o business. Berço não, era a base da África. Então, usei esse networking para começar a fazer os meus negócios, que até hoje são 100% de investimento estrangeiro. Nessa altura também fiz o meu cheque político. Militei 5 anos na OJM, no Comitê Central, depois saí completamente da política, até hoje nunca mais toquei. E fiz o meu cheque do associativismo. Por quê? Porque eu era apelidado filho de, porque eu nasci na Summershield, e era filho de alguém que era membro do executivo, e filhos de não têm tendência a ser respeitados por causa de vários maus exemplos de filhos de. Então eu precisava de me promover e de me estabilizar no setor empresarial de Moçambique. Juntei-me à CTA, conjuntamente com outras pessoas, criamos o Pelouro de Recursos Minerais e Hidrocarbonetos. Eu fui vice-presidente do primeiro mandato, com o Rogério, segundo mandato, fui presidente. Aprendi muito legislação moçambicana, reformas, conhecimento, empresários em Nampula, em Teta, etc. Foi um networking, foi uma maravilha. E foi também nessa altura que eu tomei a melhor decisão da minha vida. Melhor. E aconselho a todo mundo. Foi quando eu casei. 5 de maio de 2012. Casei com, na altura, a minha namorada de 7 anos. Já vinham juntos há 7 anos. Mais 7 anos à distância. Somos fortes, é só para os fortes. À distância, ela vinha em Portugal e eu na África do Sul. Namoraram 7 anos à distância. Salvador Mamad Sen. What's up, baby? I'm on TV. E, portanto, depois disso o meu negócio começou a crescer. E o que isso significava? Investimento estrangeiro. Eu tinha que estar sempre na África do Sul. Eu tinha investidores da África do Sul e do Dubai. Estava sempre na África do Sul, estava sempre no Dubai. Para além disso, eram as viagens da CTA. Viajava com Gebuza não parava de viajar. Então, eu comecei a viver uma vida rápida. Né? Na autoestrada, o fast lane, eu vivia naquele fast lane. Havia meses que eu só estava aqui uma semana. Então, comecei a entrar num período onde eu agia, onde eu tinha ações e depois pensava. Quando é que eu pensava? Quando cometia erros. Mas quando eu cometia os erros, eu já estava no amanhã. Portanto, comecei a viver no futuro. Deixei de estar presente. O que é que me salvou? Covid. Depois veio o Covid salvou-me. Deu-te um break. Deu-me um break, reconectei com Moçambique. Eu não passava. Eu, fim de semana longo, era Joanesburgo ou Cape Town. Reconectei-me com Moçambique, reconectei-me com o mar, que eu hoje é top 3 das minhas soluções para o meu mindfulness. Conectei-me com o mar, conectei-me com a minha família. Já tinha os 2 filhos que tenho hoje, né? O Navid e a Joel, o Navid mais velho, a Joela mais nova, e comecei a voltar a ler. Estou a chegar à tua resposta. E voltei a meditar. Eu aprendi a meditar quando era puto com os norte-coreanos, quando vinham aqui ensinar o nosso exército. Porque o meu pai foi chefe de gabinete do Samora. Morreu no avião, eu tinha 7 anos, e nós tínhamos acesso aos coreanos. Era taekwondo, era shukokai, e era meditação. Então, volto a meditar e começo a estudar sobre mindfulness. E foi ali que eu comecei a deparar que eu estava a viver uma vida com base no que os outros pensam de mim. E comecei a perceber agora, a futilidade daquela vida. Percebes? Mas it's important to realize that. É muito importante quando você consegue
se aperceber disso. E principalmente um gajo como tu, se calhar jovem, pá, no melhor momento da life, epá, grandes movimentos. Você estava a viver aquilo que é o sonho de muita gente, mano. Você está Mas não estava a viver para mim. O contentment não Percebes? tinha, né? Mais 5 anos daquela vida eu estava esgotado. Mas quem olha assim de fora diz, porra, eu desejo aquela vida, mano. Vê lá aquele gajo busy de jogar taco Claro, por aqui. quem olha de fora, quem olha para as redes hoje e vê pessoal todos os dias com champanhe, com carros, aqui em Moçambique, no dia em que for conhecer essas pessoas, vai ficar maninho desanimado. Futilidade. E o que é que aquilo fez? Volta, isso. E o que é que aquilo fez? Aquilo fez com que eu continuasse a estudar sobre mindfulness, comecei a fazer yoga, a meditar mais e comecei a ficar mais presente. Quando eu comecei a ficar mais presente, o que é que isso fez? Fez com que eu começasse a querer descobrir mais a minha identidade, os meus valores. Começar a dar mais valor às experiências relacionadas com o quê? Com compaixão. E o que é que isso abre? A tua visão e criatividade. Com tudo isto, eu comecei a ganhar mais confiança. Em ti. Em mim, que é o quê? Que é desenhares uma vida sem estar preocupado com a reflexão do que os outros pensam de ti. E com essa confiança, por uma outra frequência com essa confiança, eu comecei a ver o quê? Fé. Bro, fé. Tu quando estás na vida rápida, tu vais à igreja para ter sorte, mas nada. Fé. Comecei a ver a fé e, por exemplo, eu já acompanhei alguns dos teus podcasts. A tua conexão com Deus é puramente religiosa. Alá, a Corão. A minha é diferente. A minha conexão com Deus é energética. Foi assim que eu comecei. Eu era praticamente um ateu. Quando era miúdo, não, fiz catequese e tudo, mas nessa fase da minha vida era um ateu. Comecei a ter fé, mas comecei a ter um contato com Deus a nível energético, através de intuição, 7º chakra. E o que é que isso faz? Isso fez com que eu começasse a sentir paz, que era o que eu não sentia antes. Isso fez com que eu começasse a pensar antes de agir. E o que é a paz? Paz é aquele estado infinito de consciência. É o estado infinito de consciência. É quando tu começas a ter a tal visão de luz. Começas a fazer o quê? Começas a fazer o que é certo. Começas a valorizar amor em vez de armalhice, ego, aquelas coisas que te, né, fazem te sentir grande. Então, através disso, eu comecei a descobrir que eu não era feliz. E comecei a descobrir o que era felicidade e continuei a estudar. E foi quando o baú abriu. Foi quando eu descobri que uma pessoa só é verdadeiramente feliz quando essa pessoa descobre o seu propósito. Chairman, o teu propósito é o casamento das tuas habilidades naturais que Deus te deu com a tua paixão, bro. Os propósitos também vão mudando de time in time. Sem dúvidas. Por isso, a tua habilidade natural com a tua paixão. O que muda é a tua paixão. Tu hoje podes gostar disto, amanhã podes gostar daquilo. Né? A tua paixão é para ti. Os propósitos são para os outros. Quando a tua paixão fica o teu propósito, é quando tu começas a servir os outros. O verdadeiro objetivo do ser humano viver no planeta Terra é para servir os outros, comunidade. E sabes o que acontece aí? Realização. Então, a boa coisa é uma associação tridimensional. É o eu, meu desenvolvimento espiritual e dos outros membros fundadores e colaboradores. É o propósito, que é ajudar a indústria extrativa. E a inteligência social, que é a empatia, que é promovermos ao mercado moçambicano o dar. Porque o que é dar? Dar é receber. Dar é receber, sem dúvida. Então, é este o propósito. E é isto tudo que fez com que eu
aprendesse sobre o que realmente interessa, que nunca me fez querer estar nas redes. Porque todo mundo, quando começa a entrar nas redes, é por um motivo de mostrar. Pelo menos quando se criou as redes, eu tenho 45 anos, o objetivo, claro, tive Facebook quando estive na universidade. No início do okay? Facebook. Depois aquilo começou a ficar muita informação desnecessária. E eu estava a viver a vida rápida, eu estava a comunicar, eu conhecia pessoas todos os dias. Então, nunca senti a vontade, pronto, aconteceu. E hoje estou a viver isso, hoje estou a viver essa transformação espiritual que nunca acaba. E é este propósito. Então, e é por isso que se criou a Boa Coisa. E é por isso que a Boa Coisa para mim é uma coisa pessoal, onde eu não estou a fazer só para ajudar os outros, como eu também estou a fazer para receber, para ajudar-me a mim mesmo. Acho que aí tens a tua resposta. Tenho, Deep, falaste muitas coisas interessantes, pesquei muita coisa. Quero voltar um bocadinho ali na fé, meu amigo Shivambu. A fé, é uma coisa incrível também, sabes? Eu tenho muita experiência com isso a nível pessoal e a nível... Falar de Deus, para mim, tu dizeres Allah, ou eu ser muçulmano, o quê? Eu acho que é além disso, para mim também, estás a ver? Que Deus existe, eu acredito num Deus, na sua mensagem, tudo isso é certo. Mas a relação, por exemplo, há dias eu estava numa conversa com um amigo, fiz-lhe uma pergunta assim: Jesus ou Deus? Só do nada, Jesus ou Deus? Ele ficou assim um pouco, e depois de um tempo me responde: mas por quê? Então, o meu pensamento era o quê? Eu vejo, por exemplo, hoje, grandes jovens a darem grandes palestras motivacionais e tudo isso a falar. Eu pensava para mim que se esse tipo, neste discurso, trocar a palavra Jesus por Deus, o discurso dele torna mais inclusivo. Claro, sais da Igreja Católica e vais para todo vais mundo. Vais para um universo maior. Sim, a mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. Aquela mensagem que ele está a propagar é do bem. Não é para fazer qualquer coisa. Então eu já penso assim, estás a ver? É um pensamento transcendental. Mas estás a ver? Quando eu falo do nível energético, se eu estou a ver alguém a enviar uma mensagem do bem, essa pessoa não precisa de falar de Jesus, porque eu vou sentir o Deus através dessa mensagem. A mensagem do bem naturalmente transmite-te uma coisa divina. Não precisas de usar Jesus para tentar convencer as pessoas a fazer o bem, percebes? Eu percebo. Mas tem que ser mesmo genuíno. Eu digo isto porque hoje vivemos um mundo, Shivambu, muito fast. Fútil mesmo, porque estamos todos viciados nestas telinhas, crianças, jovens, cada vez mais novos, mais ainda. E não há vida hoje sem isto. Estás a ver os índices de depressão, os índices de suicídios, índices de doenças mentais. Está tudo a subir. E se a gente puder ter esse desbloqueio religioso, eu sendo um muçulmano, por exemplo, estou a ouvir até o momento que ele falou Jesus. No momento que ele falou, por exemplo, estás a ver? Digo eu como muitos outros. Ok, estou a ouvir, a mensagem está tudo boa, está tudo... Mas Jesus, ali logo cria-me um bloqueio. Por quê? Porque para mim, a religião muçulmana vai além. Claro. Agora, se o discurso for que tudo em nome de Deus, para frente, eu continuava a ouvir. Então, o que eu queria é que, se fosse possível, para quem quisesse, naturalmente, mas se eu estivesse numa posição dessas, eu teria esse cuidado, estás a ver? De tentar levar a mensagem de uma forma mais inclusiva, que possamos pescar do melhor que está ali. Mas eu e tu conversamos disso quando estávamos a preparar o podcast. Comunicação. Nós vivemos num país onde ninguém da nossa geração foi educado como comunicar, como fazer negócio, como muita coisa. Nós temos um problema de comunicação muito grande.
desde o nível político até o nível da escola primária. E se aquela pessoa estivesse a comunicar bem, a palavra de Jesus não ia te atrapalhar, porque tu estarias atento ao objeto do que ele está a comunicar. O mais provável que aconteceu do facto de Jesus ter te feito sair daquele caminho foi porque ele não estava a comunicar bem, ele não estava a fazer o público dele entender. Estás a ver? E esse é por exemplo, este é um dos grandes problemas que temos agora na Boa Coisa. Que é um problema e é uma solução ao mesmo tempo. Porquê? Porque nós comunicamos ao mercado, através do marketing, coisas bonitas, eventos lindos, um filme que ficou famoso, um projeto todo bonito e glamouroso, festas com não sei quê, não sei dos quantos, em vez de comunicar o verdadeiro propósito. Mas nós fizemos isso por quê? Porque a estratégia foi, nós temos que pôr o logotipo da Boa Coisa aí fora. E a geração de hoje é assim que presta atenção. Uma vez o logotipo está fora, que eu acredito que está, olha, acho que hoje é a parte final da promoção dessa fase. Uma vez está lá fora, já chamamos a atenção das pessoas, já chamamos a atenção de quem nos pode ajudar financeiramente, com ideias, que é o que está a acontecer agora, e vamos entrar no verdadeiro propósito, onde vamos começar a apoiar aqueles artistas mais necessitados de forma sustentável, de forma visível, que automaticamente vamos mostrar ao mercado e incentivar o mercado para começarmos a apoiar. Mas esteja a ver, foi uma estratégia de comunicação, mas que em algum momento nós olhamos e dissemos que está errado. Porquê? Porque começamos a receber todos os dias pessoas a pedirem patrocínio para eventos. O que não tem nada a ver com aquilo. As pessoas olham isso, pensam que Mas nós vivemos e nós aprendemos. Isso é assim. You live and you learn. Não há nada a fazer. Já faz quantos anos que temos a Associação Boa Coisa criada? A Associação Boa Coisa foi primeiramente criada com um grupo de amigos meus e tinha como objetivo principal criar uma plataforma onde todos aqueles que estão a fazer uma coisa boa podiam usar aquela plataforma para ir mostrar o que é que estão a fazer. Por exemplo, a primeira experiência que me acordou, que me motivou, foi descobrirmos na Costa do Sol que há uma senhora que todos os dias fica fora da escola com água e pão para dar aos miúdos. Free of charge. A senhora é free of charge e a senhora é classe baixa, não é uma pessoa rica. Então pegamos naquela senhora, filmamos tudo e metemos na plataforma, depois ajudávamos a ir buscar o patrocínio e depois tinham um lugar na STV, num programa de manhã para falar durante 15 minutos. Depois, cada um foi para a sua vida e morreu durante 2 anos. E nos últimos anos, o meu trabalho, o Grupo Vider, que é a minha empresa em parceria com o meu irmão, é uma empresa de família, o meu irmão Cheney, meu irmão, meu melhor amigo, Olá Cheney. Nós trabalhamos muito com a indústria extrativa, mineração, projetos que normalmente são nos distritos. Então, uma das coisas que nós sempre fazemos questão de fazer é a política de responsabilidade corporativa social, que foi algo que eu sentei no comitê quando esteve-se a trabalhar nisso, quando eu estava no CTA. Só que nos distritos tu trabalhas muito com ONGs e com o governo, então sempre priorizas as necessidades mais básicas, que é educação e saúde. Então nós dissemos, mas nós temos que fazer uma coisa que é do nosso, que é nossa. Yeah. Então foi quando vamos criar então uma associação para fazer algo em Maputo, algo que eu gosto. O que é que eu gosto? Eu sou fã de artes, mesmo quando não tinha dinheiro, eu gastava dinheiro. Se eu visse uma langatana, um samato, um citói, uma bertina, eu via aquilo, eu tinha que comprar. E comprava e guardava. Nem sabia porquê. Tu vais descobrindo as coisas com o tempo, principalmente quando estás a ver no Fast Lane. Yeah. E pronto, eu disse, mas por que não vou recuperar aquele logotipo, porque é boa coisa, havia uma conexão. Então, fui recuperar e começamos há 2 anos atrás. Mas operacionalmente mesmo começamos em 24, início do ano de 24. Okay. Foi quando começamos. Mas já vinham fazendo, isso já estava na tua mãe, já era um projeto que começou nessa altura com essa senhorinha aí. Já estava. Mas que depois puxou mais. Puxou por causa daquilo tudo que eu te expliquei.
né? O Covid acaba em 22, voltamos ao mercado normal, cheio de problemas, principalmente com os teus investidores, porque não viram retornos em 2 anos, etc. Aqueles stresses todos, etc. Então, uma das formas de eu manter o meu caminho na luz era eu não só fazer aquela leitura de manhã, aquela meditação no início do dia, no fim do dia, mas era eu também ter uma coisa do dia a dia que é estar comigo, um dia garantir que o meu propósito está a ser realizado. Então, falei com o pessoal da minha empresa, gostaram da ideia, os colaboradores, e desde nós fundamos. Eu quero dizer assim, eu já vi que vocês estiveram envolvidos em muitos projetos pelo menos aqui, né, Maputo, pinturas, murais, artes, e o mais recente é este dos quiosques. Fala-me lá um pouco sobre esse projeto dos quiosques. Como é que isto aqui vai funcionar para que nós tenhamos cada dia mais boa coisa, pá. Perfeito. Quiosques. Inicialmente, o plano era para ficar com o restaurante do Núcleo de Arte. Restaurante do Núcleo de Arte. Isto tudo vem numa estratégia de que, se tu realmente estás a gastar teu dinheiro para uma causa que tu acreditas e tu queres fazer aquilo de forma sustentável, médio a longo termo, tu tens que criar um projeto que te vai garantir retorno para tu continuares a investir isso através desse retorno. Certo. Então, o nosso plano era pegar no restaurante do Núcleo de Arte, chegamos até de assinar os acordos, tudo, etc. Fazer daquele um restaurante, melhor restaurante cultural, onde vais ter um gajo de fato que trabalha no banco, ao lado do chairman, ao lado de um artista plástico, New York style. Ias ter toda aquela fusão ali numa boa, vais lá para trás, fumas o teu joint, estás relaxado, estão ali a pintar de forma organizada, estás à espera da comida, entras na galeria, tem ali tudo novo, fresh, com luzes como deve ser, mas não avançou. E então já tinha aquilo na minha cabeça. Artistas plásticos. Depois comecei a pensar, eu disse, mas eu vou lá, o turista quando vem aqui, qual é a arte que o turista que realmente representa Moçambique quando tu vais lá para fora? É artesanato. São aquelas cozinhitas que as pessoas apanham, aquela capulana, aquela esteira. Aquilo que estamos habituados a ver desde crianças. E fomos ao FEMA e dissemos o que é que podemos fazer aqui que pode, ser artístico, 2, ficar um marco de eventos culturais na cidade, e 3, que possa fazer o nosso propósito. Então desenhamos aquele projeto que é de forma toda artística. Olha, isto parece que está nos quiosques artesanais. Mas tem 4 quiosques. Por enquanto? Por enquanto são 4 quiosques. E os 4 quiosques, uma vez abrimos o projeto, nós alugamos. Então, com o dinheiro do aluguer, nós estamos agora a abrir o fundo artístico. As rendas. Com as rendas. Estamos agora a abrir o fundo artístico. E 100% do lucro daquele projeto, nós estamos neste momento a desenhar um plano que vamos trabalhar com os artesãos do FEMA. Por isso é que ao lado do projeto tens 4 workshops. Tu quando entras tens aquelas 4 bancas. Depois tens os quiosques. Aquelas 4 bancas é onde os artesãos vão começar a trabalhar no âmbito do nosso plano, porque nós vamos lhes apoiar não só com equipamento, material, logística, como também, em vez de estarem sentados a trabalhar na esteira, vão estar sentados a trabalhar ali. E não só. Quem está a ir almoçar vai parar, vai ver o trabalho deles. Isso alimenta o ego, porque o ego é muito positivo, até um certo nível. Tu precisas daquilo, motivação. Tu precisas disso mesmo. E não só. Isso aumenta a vontade de quereres comprar aquilo. Claramente. Estás a perceber? Então, esse é o objetivo dos quiosques artesanais. Foi criar uma coisa sexy, que vai ser um símbolo, um emblema na cidade, onde nós podemos ter eventos culturais. Portanto, tu tens o palco naquela pérgola, onde vais ter noites de poesia, vais ter noites de comédias, onde podes fazer podcasts, onde vamos ter workshops, onde vamos ensinar os artesãos como gerir dinheiro. Você quando recebe 1.000, 500 deixa num sítio. Como abrir uma conta bancária. Como lidar com mulheres. Como lidar com o meio ambiente no FEMA. Como usar casas de banho. Coisas básicas. Mas que 2 anos depois, que essa vai ser a minha maior satisfação. Tu vais ver aquele artesão a entrar, a vestir Nikes com o relógio da Apple. Estás a perceber? A ir à casa de banho, usar. Estás a ver? Tu vais olhar e vais dizer que eu estou a fazer a diferença. Então, aquele projeto, o objetivo é esse.
E o fundo artístico não fica por aí. É a terceira dimensão da boa coisa, a empatia. Eu quero que o Mospod ou que o estúdio chairman diga-me que, olha, eu vou meter 1000 meticais por mês no fundo. Eu vou ter com todos os casais, ponho 2000, ponho 3000, empresas, ponho 20 000 por mês. E eu vou estar a apresentar projetos. Imagina que nós decidimos fazer um projeto junto. Vai ser parte daquilo. Neste momento, nós já estamos a desenvolver projetos com os artesãos. Neste momento, estamos a discutir com pessoas para outro tipo de projetos. Começar a fazer documentários de artistas, etc, etc. E tudo aquilo vai ser apresentado no fundo. O fundo artístico vai ter um conselho de administração, onde tem representatividade da sociedade civil, de pessoas da banca com experiência em gestão de dinheiro e finanças, e da Associação dos Artesãos. Tu vais receber trimestralmente auditoria, todo o compliance check, todo o dinheiro que foi gasto, quem entrou, quem meteu, todos os patrocinadores vão receber mensalmente toda a informação, os convites, etc, tudo. Por quê? Porque 6 meses depois, tu vais criar o apetite do moçambicano de começar a ajudar. Porque aquelas pessoas vão começar a ser chamadas, aquelas pessoas vão começar a ser... nós vamos começar a mandar os artistas para a casa daquelas pessoas para irem jantar, para explicar o que mudou na vida deles, percebes? Então, tu vais ter 7, 8 empresários que vão começar a abrir a associação deles a fazer o que ele gosta. Se o gajo é empresário da área da saúde, ele vai abrir uma associação na área da saúde e vai fazer o que ele acha que é certo na área da saúde, percebes? Se é comida, se é nutrição, vai fazer ali. Então, é este o propósito de verdade. Os quiosques é o que é necessário no mundo do ser humano. Nós somos os bichos piores do mundo. É dizer o quê? O gajo fez alguma coisa. É o teu CV, é o teu show-off. Então, é um gajo sério. Podemos sentar com ele, podemos investir nele, ou melhor, na boa coisa, não no gajo. Então, essa foi a estratégia. É completamente diferente do que já existe. Faz o check de ser uma coisa cultural. Epá, está num parque que, para mim, eu joguei futebol lá, aprendi todas as minhas aulas de karate, até eu ter cinturão azul, foram lá. Estás a perceber? Eu e muita gente. Está numa boa zona, tem parqueamento e tudo mais. E para além do que o FEMA agora está numa fase de crescimento grande. Tens novos restaurantes, vais ter campos de pedal, etc, etc. E a cidade precisa disso. Good job, man. Uma boa iniciativa. Vejo o teu empenho mesmo para esta cena das artes e tal. Isto porquê? Porque existe dinheiro, existem associações, existem muitas outras coisas que estão aí. Mas não conheço muitas como esta, que é pá, o foco é like artesãos mesmo, estás a ver? People de baixa renda, people que está ali a verder, a trabalhar com as mãos, fazer as coisas que a gente acaba sempre vendo aí, né? Epá, que possam impactar, que possam mudar essas vidas, que possam de facto, epá, trazer essa transformação. Olha, nas pessoas. Transformação. Novembro, dezembro e janeiro deste ano, este país parou e ficou claro de que o maior problema que o nosso país tem é um problema social. Nós estamos mal. Causas, falta de dinheiro, má gestão, etc. Mas é um problema social. O que é que tu viste? Tu viste pela primeira vez que nós temos uma juventude enorme que está mal acompanhada, mal estudada, mal parida, mal tudo. Portanto, nós temos um país doente. E tu sabes qual é que é o primeiro comprimido para um país doente? É a sua cultura. E a arte está no centro disso. Portanto, esta brincadeira da boa coisa, se nós, tu, eu e todo mundo que nós, através da empatia, queremos chegar, nós podemos mudar o país com isto, ou contribuir para grande parte da mudança do país com Claramente. isto. Eu conheço 100 pessoas que 10 mil meticais por mês não faz nenhuma diferença na família deles. Se eles puserem esse dinheiro no fundo artístico, estás a ver quanto dinheiro é? É 1 milhão por mês. Com 1 milhão por mês, nós mudamos vidas de pessoas que vão fazer o seu testemunho e vão inspirar mais 1 milhão por mês, mais 1 milhão por mês. Digo-te, porque a solução está connosco. Infelizmente o mundo está onde está porque nós olhamos para os políticos como as pessoas que deviam estar-nos a gerir. Que deviam nos estar a trazer as soluções toda hora. A solução está com cada um de nós. O nosso propósito verdadeiro aqui no planeta Terra é nós
servimos aos outros. Nós somos uma comunidade única. Por isso é que tu dizes, não é Jesus, é Deus. Nós somos uma comunidade única. Nós não podemos nos separar em classes e em bases, esquece. É tough, mas olha, tem que começar de algum sítio. Pá, eu fico muito feliz, mesmo happy, quando vejo pessoas como tu que têm esse tipo de feeling, esse tipo de pensamento e que vivem isso, fazem as coisas mesmo com isso por detrás. Porque, epá, sabes, há muitas coisas que ajudar é muito bom, man. E muitas das vezes é com aquela coisa, né? Que eu já disse, repito, é fazer o bem sem ver a quem, né? Exato. Mas lembra-te, dar e receber. Só que nunca ninguém nos ensinou isso. Você já vê, por exemplo, o meu irmão, eu fiquei com a associação e ele abriu uma fundação que vai trabalhar mais com educação. Ele está agora a trabalhar com a escola secundária da Polana. E uma das coisas que ele está a fazer é trabalho extracurricular, onde à tarde os alunos da 11ª e 12ª vão ter acesso a aulas onde fala sobre espiritualismo. Onde fala sobre relação pai-professor, que não existe. Que não existe. Mas outro nunca ninguém tipo te de ensinou. content. Espiritualismo. Yeah. Não, mas o espiritualismo é tudo. Tu tens que saber. É tornar tu tens uma que boa perceber. pessoa. Exato. Mas, tornar as pessoas que possam ser melhores seres humanos através disso. Essa conexão. Olha, o maior problema que nós temos hoje, social media contribui muito com isso, é que ninguém está feliz. Se tu consegues educar as pessoas e as pessoas perceberem que a felicidade não é ter mais, não é aquela marca, não é não sei dos quantos. E digo-te, por exemplo, eu adoro roupa. Sou uma pessoa de marcas. Mas se eu não tivesse condições para comprar hoje, eu não comprava. Porque eu estou-me a educar onde está a verdadeira felicidade. Se as pessoas saem da universidade, Eduardo Mondlane, e já têm uma base de estarem felizes com o que têm, vão ser muito mais produtivas. Não só, e vão saber transmitir e ensinar muito melhor aos filhos, aos amigos, aos vizinhos, à comunidade onde eles estão inseridos, a serem melhores pessoas. Mas a nós, tu és da minha geração, a nós ensinaram-nos matemática, física, geografia, e todo o resto que aprendemos na nossa vida social era naquele campo de futebol e naquele muro com os nossos bradas. Nossos pais estavam busy a trabalhar. Busy a trabalhar. Era chegar à noite ou zangar se fizesse porcaria, ou não zangar, ou estarem descansados, ou estarem com... E fim de semana, estamos com famílias, né? Os almoços de domingo, etc. Mas educação dessas coisas de base, não. Eu, por exemplo, tive muita sorte. Minha mãe é psicóloga. E eu tive muitas dessas bases. Por exemplo, a meditação, cuidar de amigos, cuidar de família. E também cresci com... a família da minha mãe, cá, é muito grande. Sempre crescemos juntos. Meu pai, ismaelita, Aga Khan. A família toda em Portugal. Meu pai foi o que ficou cá. Mas sabes como são os ismaelitas, são muito comunidade, união. Então eu cresci, eu tive essa sorte, mas eu sou, né, 1 num milhão. Então é isso. Tudo isto aqui é uma questão de educar, que dar é receber. E quando começas a receber, começas a dar mais, porque queres mais. Somos bichos, somos ambiciosos. Deus, quando devolve, mano, devolve. Cheers to that. Mano, porra. Cheers to that. Numa cena... Cheers to that. Yeah. Give, man, eu acho que é isso mesmo, um dos motivos por qual nós estamos vivos, mano. Yeah. Tem que ser isso. Mas agora, o teu último podcast, tu criaste um precedente. Tu deixaste de ser entrevistado. Ok, chuta. Vamos lá. Chris, vamos. Então, não, deixa-me eu falar agora. Deixa-me eu ir para ti. Chuta. E eu olho para ti e vejo o quê? Vejo resiliência. A resiliência é a habilidade de nós lidarmos com a nossa dor, com a adversidade. É o que realmente é necessário para nós mudarmos uma coisa. Tu tiveste um azar que no fim do dia, provavelmente hoje não olhas como tanto azar, mas tu conseguiste superar. Por quê? Porque tu és resiliente, porque tu sabes mudar, sabes transformar. A minha primeira pergunta é, como é que tu podes transformar este podcast ou criar um outro podcast de forma em que tu vais contribuir ao propósito da boa coisa? Mano, eu posso querer trazer, talvez. Eu, por acaso, vinha pensando nisso. Lá nos quiosques, na nossa base, o que é que tu podes fazer? Não.
contar histórias, Shivam. Nós temos que impactar a vida das pessoas trazendo bons exemplos, sabes? Trazendo histórias de pessoas que, anônimas, incógnitas, existem muitas, assim, que têm coisas lindas por contar que podem nos impactar. O impacto não precisa de ser grande. Não, um bocadinho todos os dias. Um bocadinho todos os dias. Estás a ver? Mais nada. E uma história bonita vem de quê? Vem de um lugar onde há dor. A história, quando é bonita, começa num lugar de dor. Vem da essência, man. Vem da essência. Ok, por exemplo, nem todas as histórias... Tua história, a tua maneira de ser, a tua maneira de estar, ok. Tu poderias ser esse gajo do social media, do show-off, da boa vida, de tudo isso. Sem dúvidas. Estás a ver que, everyday, estar aí a ser mal falado. A minha juventude era armalhar um pouco caraças, adorava aquela brincadeira. Fazia parte. Mas naquela idade, porque tu estás a autodescobrir, tu estás a mostrar ao mundo que eu estou aqui, estou presente, estás a ser influenciado por uma nova era dos vídeos do hip-hop, que era o que me influenciava mais. Mas temos que aprender, e aprende-se com quem? A essência vem de exemplos concretos. Sem dúvida, mano. Eu também vou te contar, eu tive sorte, muitas sortes na minha vida. E uma delas foi eu ter passado grande parte da minha infância vivia mais com amigos, vizinhos, pessoas que, eu sempre fui um puto muito social. Muito social no sentido que meus pais também permitiam liberdade, né? Para que a gente dormir em casa dele, teu amigo, quem é a escola, o quê? Go, vai, estás a ver? E aprendi a viver muito cedo a vida. Eu já com 10 anos, já viajava sozinho, com meus amigos, já estava a ir para Cape Town. Com 15 anos já estava a ir para a Inglaterra. A viver, com outros anos já estava a ir para o Brasil. Outra visão. E fui conhecendo pessoas mesmo assim que viviam bem sem nenhuma necessidade de ter que exibir lifestyle, man, sem ter que estar ali, etc, etc. E isso ensinou muito sobre humildade. Sobre ser e estar, estás a ver? E moldei-me também com base nisso. Fui vendo que, há muita coisa boa, que nós somos e temos o dever de fazer. Mas olha, o show-off tem que ser feito, mas tem que ser feito das coisas certas. E principalmente hoje, vivemos numa geração que... Temos que fazer show-off de uma coisa que tu Eu tenho um ditado que diz, desculpa. My bad habits, I do it alone. Nem vamos entrar nessa conversa. Estás a perceber? Os meus maus hábitos eu faço sozinho. Exatamente. Eu não tenho que influenciar ninguém com isso aí. Ninguém é perfeito. Não é? Ninguém é perfeito, mas... Se houvesse um homem perfeito, seria infeliz. So it is what it is, estás a ver? Balance, baby. Mas vai, estava já a falar de mim, terminamos? Podcast, nosso quiosques, o que é que podemos fazer? Tu falaste de histórias, então podemos falar de histórias daqueles artesãos com quem nós já transformamos. Podemos, por exemplo, chamar o Alci, falar da história dele do Cali. Podemos chamar histórias de todas aquelas pessoas que diretamente ou indiretamente a boa coisa já influenciou. Então temos que, em off, claro, tem indiretamente isso. Que a boa coisa já influenciou, sim, mas e não outras. Só, e outras. Tu aqui, por exemplo, tu já abriste portas para dizer ao teu público-alvo que gostarias de que enviasse um e-mail para o sítio X a contar o que é que qualquer um dos meus podcasts que vocês já assistiram mudou na tua vida. Fica um quiz. Olha, novo quiz, Mospod, a partir da manhã, e-mail. Há de vir aí na legenda. Na legenda. A partir da manhã, todo mundo que já assistiu o Mospod, qualquer um dos 88 podcasts que já foram feitos, um e-mail a dizer o que é que mudou na tua vida. Se for uma história com impacto real, nós queremos que tu participes no Mano, vou-te atualizar. Boa coisa, nos que achas. O e-mail já está um pouco atrasado. Há de ter que ser um DM, uma mensagem direta aqui. Tens o número? Não precisa, as redes de YouTube, as pessoas vão comentar neste post, quando este episódio estiver online, ali mesmo, os gajos vão deixar o comentário. Boa. Porque, você como não está muito atualizado nas cenas de redes sociais, não, olha, eu até hoje o que mais uso é e-mail.
Então, epá. Mas é trabalho. WhatsApp, comunicação. Meu filho, epá, é a mensagem que eu ponho meu telefone fica no notificações, o telefone ficam offs. Menos do meu filho. Quantos anos? 16. 16. Teenager. Vai fazer 16. Vai fazer 16. Está no meio, está a ferver. Mas Bru, agora também quero perceber uma cena contigo. Vamos voltar um bocadinho atrás. Por exemplo, para mim, este nome de Boa Coisa aparecia assim um bocadinho. Veio em voga, veio em destaque para mim quando associou-se ao Cali, ao movie. Como é que foi essa cena? O que é que deu? Como é que surgiu? Como é que foi para ti, pessoalmente, para ti, quando sentiste e viste que há? Epá, eu já tinha tido um contacto com o Alce numa altura em que nós queríamos fazer um documentário de Samora Machel, mas uma coisa séria, e alguém falou-me dele, deu-me um contacto dele, eu chamei-lhe, alô, tudo bem, entrou no meu escritório, entra no carro, levei-lhe ao estúdio do Pipas, sentámos lá 2 horas e chegamos à conclusão de que não era viável, o tipo de footage que tinhas de Samora, etc, não dava para digitalizar, nunca mais falámos. Um dia no restaurante, voltamos a encontrar e marcamos o encontro. Epá, se há coisa que mais me relaxa e que eu sou fã e que faz parte da minha vida diária é cinema. Fala sério. E eu gosto de cinema. Eu todos os dias acabo o meu dia vendo um filme. Ou filme ou séries. E digo-te, eu YouTube, que na televisão, só ver ontem fui ver porque eu queria ver o Ramaphosa e o Trump, como é que aquilo deu. E queria ver o trial do Diddy. Mas só um assunto que eu estou a acompanhar. Séries também, e filme. Não há filme que eu nunca assisti. Eu aprendi a falar inglês, a ver filmes. Claro. Eu aprendi a falar inglês a ouvir hip-hop e a ver filmes. Música. Naquela altura nós recebemos uma cassete. O que quer dizer? Bruce Lee, Enter the Dragon. Eu assisti mais que 50 vezes. Scarface. Assisti mais que 50 vezes. Tony Montana. Sim. Então, quando ele veio para o escritório, o que é que eu vi? Eu vi um gajo calmo que começou a falar, que é o Chris. Centrado, que era o estratega. E é assim, eu não sei nada do Alce do social media. Nada. Porque eu nunca sabes. Então, o Alce começa a falar e começa-me a mostrar. Mostra-me aquela cena que ele fez. Acho que é imitar o John Wick, o quê? Porra! E todo mundo, what? Então, conectamos logo. Cinema... Foi logo energia, estamos juntos. Vi o gajo da ação e vi o gajo estratega. E vi realmente que o que eles queriam fazer não iam conseguir apoio, porque só eu é que podia fazer leitura daquilo e acreditar naquilo. E pronto, fechamos. 2 horas. E foi assim que tudo começou. E hoje está aí o filme a ganhar prémios. A sair daqui, estás convidado para irmos almoçar com eles, que é para começarmos a falar de Cali 2 e também do prémio que agora o Cali é capaz de ganhar em Portugal daqui a 2 semanas. Portanto, vamos lá almoçar. Só o fato de já ser nomeado já é uma vitória. Para mim, eu vejo assim, mano. O resto é resto, só, mas nada. Mas good things, man. Boas coisas, estás a ver? E faz parte do propósito. Existe, podemos falar o que quiser. Arte pura. Pode ser pintura, etc. Mas arte comercial é cinema, brada. É cinema. E nós já tivemos... fica à vontade. Quer dizer, isto aí às vezes deixa-me assim, porque estás a ver, nós estamos a viver hoje. A nossa indústria de cinema, bro, já teve um auge, mano. E nos times mais difíceis de todos, Hoje o content é muito centrado para estas coisas. Mas enfim... Mas tens outras prioridades, é muito mais barato. Hoje em dia é muito mais barato fazer filmes. Telefone, brother. Pô, uma equipe pequena. Putos, você não vê na pula o quê? Fazer filmes software. Também de uma coisa. É muito mais barato. E o nosso objetivo principal não era fazer o Cali. Eu disse, o Cali vai ser, se concordarmos que é o primeiro passo para criarmos o Mozzywood. Temos que criar uma associação para fazer estatutos, etc. Vamos chamar o pessoal da Nigéria, da África do Sul, copiamos os estatutos, né? Fazemos um bocadinho localizado a nossa realidade e começamos. E depois crias uma plataforma e vais, esse gajo na pula põe, o não sei dos quantos põe, e começas a ter. Nós temos uma plataforma chamada NetCanema. Sim, eles falaram do NetCanema. NetCanema é o atual que está lá agora, que tem isso mas tudo. Falta, o NetCanema não está associado aos putos, estás a perceber? São os putos que vão desenvolver esta brincadeira.
Para passar. Mas podes, olha, já é algo. Já estamos a descobrir algo. Talvez podemos pegar e começar. Continuar, por exemplo, estás a ver? Um dos erros do Kali, do filme, porque não foi um filme muito profitable, foi que o Alce Media demorou a abrir o streaming service deles. Porque se aquele filme só pudesses ver com o básico que aquilo tinha, tinhas que ver no streaming service dele a pagar, aquele filme ia dar dinheiro. Então nós temos que ter o streaming service. Estou a dizer que há muitas coisinhas pequeninas que 5 gajos aqui resolvem, que tu pões, que é para começar essa indústria. E digo-te uma coisa, tu vais ver um filme a ser feito, aquele filme a ser feito dá dinheiro a 5 barbearias, a não sei quantos restaurantes, há empresas que vendem plástico, que vendem ferro, que vendem... Tu não estás a perceber? Empresas de recolha de lixo. Aquilo é inclusivo, aquela brincadeira promove a indústria empresarial, que é uma coisa louca, principalmente aqui neste país, as pequenas e médias empresas. Isto estás a ver, lembras quando vieram filmar os Hollywoods, Blood Diamond? Claro. Fecharam a cidade, mano, pagaram em Tudo. lojas, tu ficares em casa. Tudo. Eu fiz a festa final do Ali, no Hotel Plana, a minha primeira festa no Hotel Plana, lembro-me bem. O Will Smith e o pessoal dele disseram que tinham $50 mil para fazer aquela festa. Eu disse, não é possível. Tanto dinheiro, eu ia falar de 8 mil. 8 mil comida bebida do bar. Tinha $49 mil. O gajo chamou um gajo e disse, olha lá. Quanto é que restou? Já tinham acabado o filme. Já, eu imagino isso. Nós fizemos aquela cena em 2 dias, loucura. Não. Filme a indústria gira esse dinheiro. Não só gira, como dá de volta. Mesmo, nem precisamos ir tão longe. Às vezes temos produções aqui no estúdio de campanhas grandes, entram para fazer uma publicidade, grandes marcas, mano. O envolvimento de pessoas que estão ali a trabalhar desde manhã. Um dia, 50 pessoas. Comida vir a sair, tudo aquilo. É o quê? É produção, meu. São coisas. Mas isso é que é um setor. É por isso que nós aqui, nós em Moçambique, não temos um mercado natural como tem a África do Sul. A África do Sul fecha as pessoas. A África do Sul é pesado. Por quê? Porque também tiveram fechados. Tiveram fechados. Tem uma indústria. Estás a perceber? Super. Então, nós hoje não temos 70% da indústria que tínhamos na era colonial. Nós fazíamos o melhor vidro da África, o segundo melhor pneu da África. Tínhamos 2 refinarias de petróleo, uma tola na cala velha, brother. Mas ok, isso para daqui a 5 anos. Nós queremos voltar ao assunto da boa coisa. Quais são outros projetos que temos para frente? O que mais podemos esperar de boa coisa para este ano? Nós estamos sempre a trabalhar. Nós temos parcerias com o Kwana, ainda ontem, que foi Dia Global da Cultura. Para a cultura na área do diálogo e comunicação, nós tivemos um projeto com 33 estudantes de artes plásticas no município, à volta do município, pintamos ali telas, etc. Portanto, nós estamos sempre a trabalhar. E neste momento paramos um bocadinho porque estamos a fazer o estudo de viabilidade para ter o plano com o trabalho com os artesãos. Estamos a fazer o setup do fundo artístico, que é um fundo que queremos lançar e promover como se fosse desfilar, que é para chamar a atenção das pessoas e começar a ter contribuições. E depois todos os outros projetos vão estar dentro deste fundo artístico. Agora, estamos a falar com pessoas na área de televisão, para os documentários. Começamos agora a falar contigo na área dos podcasts. Mas a maior parte do que temos estado a falar ainda está em confidencialidade. Mas o fundo é onde nós temos que nos focalizar. Tudo vai vir o fundo. O teu podcast, vamos chegar, fazemos um piloto patrocinado pela Boa Coisa, se der certo, pomos aquilo já agressivo, onde estamos a dizer que semana 1 Beira, semana 2 Nampula, semana 3 que é custos, que é fundo, pum, há de vir o dinheiro, pá, vamos embora. Estamos em Pemba, na Bahia, a conversar aqui com artesãos que mudamos a vida, que o gajo está a fazer. Vou-te dar um exemplo. O Puquito pintou os quiosques. Neste momento, ele está a fechar um acordo, que até foi promovido pela Boa Coisa, e através daquele coisa, onde ele tem 70 murais para fazer na Beira. E ele vai fazer, ele vai viajar sozinho, ele vai fazer aquilo com quem? Com artistas da Beira. É isto que nós queremos. É isto que nós queremos. Mas já, neste momento, o nosso foco é este. Yeah, man. Poderia estar busy a fazer outras coisas. Não, estou, mas tenho que continuar a trabalhar. Sim, mas o foco que vem, né? Não, mas a dedicação que vai para isto aí. Mas agora, voltando um bocado para trás, tentando ver umas outras perspectivas, com base nos projetos da Boa Coisa, como é que tu vês 5 anos?
para frente. O nosso desenvolvimento da nossa indústria criativa, o desenvolvimento da nossa indústria artística, esta esfera onde tu estás inserido principalmente, é um cenário otimista que tu tens a ver? Se eu parar agora, olhar e tirar-me, eu não vejo muita coisa acontecer. E é isso que me dá mais raiva até e gana de querer contribuir, porque não existe. Não existe apoio. Eu vou dar um exemplo. A Fundação Couto é uma grande contribuinte para esta indústria. Né? Mas tem que haver várias. E o que eles contribuem, podem contribuir mais, acredito, se houver uma vontade de mercado. Vou-te dizer o que é vontade de mercado. Tu hoje tens todos esses developers de real estate, imobiliária, fazem prédios, etc. Todas as casas que alugam mobiladas. Sabes onde é que compram os quadros? No Game. No Builders. Se só essas pessoas comprarem na Associação do Núcleo de Arte, mudaste a vida de muita gente. Então, tu tens que criar o ambiente. Isto não é uma indústria que vai crescer. Esta indústria vai crescer. Tu tens que criar um ambiente. Isto é como se estivéssemos a começar de zero. Por exemplo, todo jovem que casou, que tem condições para comprar uma casa, quando compra aquela casa, vai aonde? Vai ao Home Center. Ele tem que ir ao Home Center ou FEME, o Núcleo de Arte. Estás a perceber? Pum, mudaste a vida de 50 pessoas. Isto tem que ficar natural. Mas para isso ficar natural, as pessoas, todo mundo tem paixão da arte dentro da cabeça e do coração dele. Todo mundo. Não há ninguém que não há uma coisa a nível de arte que não gosta. Seja artesanato, seja barro, seja o que quer que seja. Todo mundo tem. Nós temos que abrir essa porta dentro da cabeça das pessoas, naturalmente. Então, é uma guerra. Isto é guerra. Estás a começar de zero. Então, eu hoje não consigo olhar e ver aquilo acontecer porque falta muito. O governo tem que estar alinhado com isto. Feliz ou infelizmente são os políticos que estão na dianteira do desenvolvimento de um país, principalmente um país emergente como o nosso. Estás a perceber? Então, eu não sei se o governo vai se alinhar, eu não sei qual é o plano da nova ministra, passaram os 100 anos, não nos disseram qual é o plano, eu não sei qual é o plano que o governo tem em relação a isso. Estamos a celebrar 50 anos da independência e ainda não vimos muita coisa acontecer. 50 anos do Banco de Moçambique, 50 anos da HCB... Não é o que nós queremos ver. Sim. Não é. Isso é como uma festa da boa coisa, não é? Nós temos que estar alinhados. Esse alinhamento não existe. Eu não consigo ver esse futuro. Se eu disser o que eu vejo hoje, não vejo isso. Não é o que devia estar a promover. Mas think about it, manda, organiza, pede, marca um meeting com boa coisa e o ministro, algum ministério disso tudo. Havemos para tu estares alinhado com isso. Eu acho que é importante para o teu propósito. Não, já tivemos. Assim, olha, a secretária de Estado é uma pessoa cheia de vontade, mas ela trabalha num sistema. Então, já tivemos, já falamos com ela. Um dos nossos projetos que estamos a tentar promover. Essas atitudes é que vão abanar esse sistema. Mano. Mas é esse o objetivo, estamos a fazer isso. Calma, estamos a fazer. Estamos a fazer, mas temos que ser mais. Porque tem que ser mais, mas tu já és um dos doers. Mas tem que haver mais. E para onde vir a 35 milhões que de verdade devemos ser 40 e tal milhões de pessoas. Pá. Onde vir a tua atrás, o artista em Moçambique faz parte da camada pobre. This is tough, mas a classe média, todo mundo tem quadro em casa. Estão a comprar serigrafias, estão a comprar quadro no game. Por quê? Aquela brincadeira é bonita. Tu acordas, vês aquele quadro, é uma coisa em ti que muda. De um pintor artista plástico que fez aquela brincadeira, tu encomenda. Tu podes chegar a dizer, sabes, eu gosto de aviões. Vai ao Núcleo de Arte, diz ao gajo, pinta-me lá um avião da Segunda Guerra Mundial, ou o A380, ou o novo Dreamliner, whatever. Faz uma pintura, mas com cores de moçada. Tu direciona um homem e compra aquela brincadeira. Tu vais acordar, aquilo vai ser teu. Tu vais ter um ownership espiritual daquela brigadeira. Mais tarde vais descobrir o que o avião representa em ti. É isto que temos que começar a promover, coisas pequeninas. Eu espero que só com isto, quem ouviu e está neste momento a mobilar uma casa, pense nisso. Vai ali à Associação Núcleo de Arte ou vai à Feira de Artesanato, fala com a tua mulher. Vai pedir uma escultura de uma coisa que tu gostas. Gostas de mulher nua? Pede uma escultura de mulher nua. Eu sei que muitos gostam de vocês. Vai pedir aquela escultura da mulher nua. Põe aquilo no sítio da tua sala ou na cozinha, onde quiseres pôr.
aquilo tem um significado para ti. É isto que tem. Então, tu tens que desenvolver todo o environment, todo o meio ambiente. É Bro, agora sim veio-me ao caso. Que tal uma escola, um projeto de uma escola de arte para crianças desde mais novo? Porque, pá, mano, outra coisa. Hoje vejo o artesanato aqui em Moçambique em particular. É isto que nós estamos muito habituados. Corrige-me se estiver errado, não quero... É palha, é escultura, é isso, é barro, é batique, madeira, é isso aí. Mas, mano, o artesanato do Brasil, que a gente vê pequenas coisinhas na televisão, é mais, estás a ver? O segundo maior negócio em Bali, depois do turismo, é mobília. Tu já ouviste falar da mobília de Bali para casas de praia? Aquilo tudo é feito com artesãos. Até havia uma loja com o nome de Bali só por causa de mobília. Aquilo tudo é feito por artesãos. Artesanato tem um target, pode atingir um nível. Esses gajos podem ficar ricos. Não é brincadeira. Exatamente. Rico todo. O gajo que tem casa aqui na Ponta Douro, no Bilene, etc. Estar a ir contactar artesãos para fazerem mobília. E mobília que o amigo, quando chegar, vai ficar maluco. A visão está lá. Estamos a dizer, olha, neste momento, por acaso, o próprio governo, com um fundo estratégico, está a fazer o registro do que há de artes neste país e uma visão. Nós vamos pegar naquilo e vamos trabalhar no âmbito do que achamos que podemos contribuir. Mas é um trabalho de 5 anos, é pouco. É por isso que os políticos 5 anos é pouco, já estamos há 50 anos atrasados, mano. Tu estás 50 anos atrasado. Teu filho está exatamente no ponto onde deve estar, que é para começar a contribuir daqui a 5 anos. Temos que pensar infinito. Não, mas eu estou a pensar, por exemplo, em hipóteses e possibilidades de... Estás a ver, hoje a educação já mudou muito o conceito de educação em si. Tu ires à escola, ficares a estudar 12ª, o quê? Desenvolver habilidades, criar mesmo. Meu filho tem pretensão de ser chefe de cozinha. E já cozinha, faz coisas. Chama? Escola Náutica. O que é esta escola? Lembras da escola? É náutica. É Hotel Náutica. Escola Andalucia. Escola Andalucia. Está fechado aquilo, mano. Epá, o Jorge do Zambi tinha um plano desses, não sei o que aconteceu. Não sei, não faço mas ideia. Mas pronto, não vai ser aqui. Mas devia ser. Ele, daqui a 2 anos, esquece. Mano, mas olha, é algo que a boa coisa tem no plano de meio a longo termo. Daqui a 3 anos, e vou-te explicar porquê. Comida é arte, mas é arte em todos os sentidos. E digo-te uma coisa, se há um país onde por metro quadrado tem uma pessoa que sabe cozinhar bem, este país, brother. Se há uma coisa que nas minhas aventuras empresariais nos distritos nunca tive problemas, é quando chega a hora do almoço ou de jantar. Seja comida, peixe, frango, cabrito, vais comer bem e pior, do carvão. Então isso nós já vamos querer, só que pá, tem que haver mais pessoas, pá, e ideias. Podemos ficar 5 horas aqui, mas pá, vocês já têm a dianteira das coisas, já começaram. Mas temos que focalizar. Vamos lá mostrar o artesão mudou de vida. Mas é isso que eu digo, nós vamos inspirar. Tu tens ideia de quanto gajo... Sabes que mais de 80% das pessoas morrem sem conhecer o seu propósito. Claro. Ou sem usar a sua paixão no dia a dia. Então, há muita gente com condições para serem os doers, que a paixão dos gajos é culinária. É esse gajo que há de ver a história da boa coisa e vai dizer, não, eu quero abrir uma associação e eu quero descobrir chefes. Vamos começar com uma pequena escola, fase 1, fase 2. É assim, somos nós que vamos mudar esse país, não é o governo. Somos nós. Nós já estamos a fazer isso acontecer, mas nesta conversa aqui, certamente que vai fazer um despertar em alguém, vai perceber uma outra perspectiva das coisas, vai ver o teu propósito, vai seguir o teu exemplo, mano. Isso é que nós queremos trazer aqui estes casos, porque é um moçambicano que está a fazer isto aqui, está a fazer aqui por nós e merece o destaque, merece que as pessoas conheçam essa parte da tua história também, não que vejam um gajo aí sempre de t-shirts e camisetes aí, na boa, parece que é bom vivante só, né? Mas existe uma coisa que se faz por detrás, né? E tudo isso só vai ter impacto se for comunicado. Então, vocês no fim do dia são parte importante, se não mais importante disto tudo. Portanto, tudo tem que ser comunicado. Porque é só assim que as pessoas vão saber.
Nós ontem fizemos um trabalho com jovens bonito, etc. No município. Ninguém sabe. Daqui a 2 dias vão sair os vídeos, tudo. Então o pessoal esteve lá, ainda nem percebi. A Quana, né? Vão sair os vídeos. Epá, os outros miúdos que estão nos anos mais abaixo vão olhar para aqueles miúdos e vão dizer, porra, já estão aí no social media com não sei quantos. Então, tem que haver essa comunicação. Coisas ideias, boas. Olha, Chairman, ideias não faltam. Não, coisas boas nós temos que Infelizmente, partilhar. tudo na vida mano. é com tempo, etc. E estando a começar de zero, nós temos que mostrar um impacto real que leva tempo, leva 3 anos mínimo para tu dizeres que eu estou a mudar esta indústria, estas pessoas, mas temos que acreditar, vai acontecer. Quero falar de umas coisas um pouco mais... Bro, tive conhecimento que você é um bom amigo. Estilo, as pessoas dizem que esse gajo is a good friend. Por quê? Como é que tu vês? Por exemplo, digo isso porque tu, da mesma maneira que envolves com bilionários da Nigéria, envolves com gajos daqui de baixo, assim, e mantens. Como é que é esse Chivambo? Explica-me um pouco. Eu acho que tem muito a ver com... Como é que tu vives? Como é que tu tens filhos? Tenho. O teu filho bebê, tu olhavas, já vias o caráter dele. Tu vias que este aqui vai ser assim, este não. Portanto, existe uma tipicalidade que vem contigo. Né? E tens aí as histórias das outras gerações. Depois existe como tu cresceste. Como é que nós crescemos? Olha, como é que nós crescemos? O teu empregado de casa era teu brada. Até respeitava, chamavas de tio. Então nós crescemos. Pá, e claro, depois passamos todos por aquela fase da afirmação, da armalhice, mas no fim do dia, os teus primeiros anos são os anos que te dão trauma, ao mesmo tempo são os anos que te dão a pessoa que tu vais ser. E nós crescemos amigos de todos. Né? Éramos comunas, socialistas, sei lá, éramos amigos de todos. Todos. Vou dar um exemplo. Quando eu fui, meu primeiro dia da escola, na África do Sul, em 1999, eu vou para o primeiro intervalo e foi pela primeira vez na minha vida que eu deparei-me com o racismo. Por quê? Porque tu tinhas os indianos ali, os negros aqui, os brancos sul-africanos aqui e os brancos não sul-africanos aqui. Os únicos gajos que conversavam com todos era eu e um gajo angolano. Eu ia conversar com os indianos, o que você fala com os mulatos? Sabe, falamos de carros. Ia falar com os mulatos, o que você fala com os blacks? Falamos de hip-hop. Nós crescemos assim. Puros, eu não te mano. vou vir com... Nós crescemos assim. É assim mesmo. Quem não é assim, está-se a fazer, perdeu-se. Nós crescemos, da nossa geração. Da nossa geração. Yeah. Quem não é assim da nossa geração, teve traumas sérios, teve perdas sérias e não conseguiu ser resiliente. Porque nós crescemos assim. Não há nada a fazer. Não tenho mais nada a dizer. Eu acho que é por aí. E digo-te, dar e receber, qual é a melhor coisa? É uma riqueza do caraças, mano. Teres amigos, é uma riqueza do caraças. Estacionar e todo gajo dizer olá, tudo bem, bater, jamais. Isso é riqueza, isso é que é riqueza. É tafa, porque eu também estou exposto a um mundo muito arrogante, e a arrogância também dá-te um nível de dopamina que anima. Aquilo, não vamos enganar. Aí está, como manter essa postura. Tanto que tu podes ser a Madre Teresa, no dia em que te picar, é como aquela coisa de um branco. No dia em que picar um negro, roubar a casa daquele branco, pode ser um racista dali. Então, o nosso crescimento foi essencial para tudo que nos define, e eu acho que eu cresci num ambiente de amizade total e completa. Nós tivemos sorte, na nossa altura, não termos escolas privadas, mano. Yeah, the best of the best. Terminar o curso na escola pública, mano, ali, acho que aquilo é que foi o greatest bond. Eu acho que os melhores amigos que eu tenho. Mas era o sistema, era o Renaissance, era como éramos liderados, é tudo. Sabes, o maior problema do país emergente é o sistema. Porque as pessoas, moçambicano, pode ter sucesso no Silicon Valley, pode ter sucesso em Bali, pode ter sucesso em qualquer parte do mundo. Tem moçambicanos a brilharem aí no mundo, meu, sem dúvida nenhuma. É o ambiente onde tu cresces. Como é que dizia Sócrates? Não sou feliz nem magoado, não sou feio nem bonito. Simplesmente ambiente do mundo onde fui criado. Né? É o Tarzan, foi criado com macacos, saltava árvores.
Sistema, pá. Vamos mudar o sistema, mas começa de cima. Mas não é conversa para hoje. Mas não, ok, bro, calma. Eu aqui tenho umas... Quero Hás de ir saber, para as por 2 exemplo, horas. ok. Hás de ir para as Já 2 estamos horas. 1 hora e poucos. 1 hora e... Pronto, Já passamos de 1 hora. e meia. Mas Vamos eu embora. quero pensar o seguinte, quero ter uma coisa assim. Onde está especial o isso. segredo, de um ponto de vista geral, que já podia se ter feito, de modo que esta indústria artesanal fosse mesmo sustentável? Porque eu vejo isto aqui muito associado ao turismo e não, por exemplo... Não pode. Uma indústria só é rentável quando localmente é rentável. Por isso que eu estou a dizer. Queres comprar casa nova? Vai ao FEMA, vai ao Núcleo de Arte. Que isso? Brincadeira essa do turismo? Não pode. Não pode. Agora, segredo. O segredo começa na base. Educação. Todo artesão que faz artesanato é porque conheceu um patrão que lhe ensinou a fazer aquilo. Não foi a escola. Né? Tu falaste escola, nós temos as escolas de artes plásticas, está ali naquela rua. Que era as escolas de artes linda visuais toda. Não também. sei, é um dos projetos que também estamos a visualizar, arranjar uma universidade nos Estados Unidos para se alinhar. Escola de música. Nós todos íamos à escola de música na Mao Tse Tung. Quem não passou pela escola de música? Hã? Hoje em dia, quem é que vai à escola de música? E hoje em dia, a escola de música não é para ir aprender guitarra, tem que ter estudos. Tu tens que ir aprender a usar software para fazer música. Não é para ir aprender... Não. Então são estas coisas, é o sistema, só que o sistema depende dos políticos. Conversa por ti. Essa parte, quando chega essa parte aí... Eu vejo fico vejo off, o teu, mano. vejo o teu. Não, porque quando Vejo é que teu- termina, estás a ver, a gente já sabe onde termina, quando chega Não, nos políticos. não. Quando chega nessa cena. Sabes que quase 70%, acho que 68% de uma comunicação é baseada no teu... Expressões. Eu vejo-te logo e sinto a energia. Então, vamos ficar calmos. Mas eu gostaria de ver uma coisa, não sei se estamos a acabar. Esse Não número estamos, 88. não. Ah, ok. Não Mas estamos a acabar. quando acabares, eu quero ver a Mano, questão vê do número agora, 88. enquanto eu penso numa outra coisa para te perguntar, vamos falar, isto aqui não tem roteiro de TV. Porque eu sinto que tu és uma pessoa espiritual e eu vi o teu último podcast claramente que és, e eu não sou, mas estou nesse número. Vamos a ChatGPT, esta brincadeira. Uau! Número 88. Portanto, este número estamos a falar porque este é o episódio número 88, onde o chairman convidou Shivambu da Boa Coisa. Em termos de numerologia, este número 88 significa abundância e prosperidade. Inshallah. Inshallah. Autoconfiança e ambição. Inshallah. Karma. Também pode indicar recompensas ou desafios ligados às ações passadas. Digo isso porque normalmente nós só falamos de karma quando há uma coisa negativa que pode voltar para ti. Em termos de espiritualidade, é uma mensagem dos anjos que significa que você está no caminho certo para alcançar grandes realizações. Motherfucker. Com os dois, que o universo está prestes a repensar seus esforços. Em termos históricos, na Ásia, é extremamente auspicioso, pois se pronuncia de forma semelhante à palavra riqueza. Foda-se. Em mandarim, 88 é considerado duplamente afortunado. Duplamente. Hein? Love this. Encerramento de conversa. Abraços, pois 88 lembra H, formado HH, de Hitler, não vamos entrar nisso. Mas abraços, o quê? Fala de abraços? Não, fala de abraços, pois, acho que é uma derivação. Mas vai acabar lá no... Não, mas, desculpa, isto é no contexto neonazista, desculpa, no contexto neonazista é isso que significa abraços. É 88, devia ser skip it. Deles. Matemática é um número par composto e tem diversões, na base decimal, pronto, isso já não tem. O significado pessoal de 88 na sua vida aparece recorrentemente. Posso ajudar a interpretar com base em datas de nascimento, ok, isto já. Mas olha, é tudo de positivo, pá. E abundância é o que nós todos queremos. Então, abundância com propósito significa que tu estás a receber 10 e estás a dar pelo menos 5. Né? Então, e é isso que é desenvolver. Porra, queres passar para a próxima fase da tua vida espiritual? Queres chegar lá limpo? Né? É isso. Queres, na tua crença, queres chegar no céu e ter tudo aquilo que prometeram. Mano, eu já quero sentir isso aqui na Terra. A vida tem que estar lá. Estás a perceber? Nós às vezes procrastinamos.
A vida nos apresenta oportunidades, mano, apresenta-nos soluções, apresenta-nos pessoas. Estás a ver que nós vamos conhecendo. Para mim, hoje está sendo um momento especial. Estou a conversar contigo, estou a ver de ti, estou a conseguir, para além das conversas que ficam aqui, o fato de eu estar a olhar para ti, estou a sentir em ti a tua alma, a tua espiritualidade. Estou a sentir um chivambo que é diferente daquele que eu encontro quando vou estar a bater um papo ali. Sim. Mas olha. Isto que me faz, dá-me felicidade nisto, eu conhecer as pessoas que estão são aqui, as energias, é o meu ver, Deus. criar este connection. Exato. Mas a espiritualidade é um trabalho para toda a vida. Sabes? Dizem que só quando tu estás na beira da morte, quando já sabes que vais morrer, é que tu realmente, a única coisa que tu pensas é que tu realmente olhas para trás, mas tu só olhas o que é que tu fizeste naquele teu propósito. E é ali onde morres ou feliz ou infeliz. Então, quem vive no presente curte cada hora da sua vida no planeta Terra. A coisa mais preciosa que nós temos chama-se breath. Respirar, brada. Estar vivo. Ok? Então, não vamos pensar que há de chegar esse dia. Tu já estás a viver a tua realização no dia a dia. Nós vamos sair daqui, vamos ter um bom almoço, vamos nos divertir, vamos estar numa boa. Vamos curtir aquele momento dia a dia. E eu vivi a vida do amanhã, brada. E eu era feliz, ou eu achava que era feliz. Mas quando até escovar os dentes, tu consegues entender a graça daquilo, a comichão no dente, como é bom. Isso é que é estar presente. Quando nas coisas mais pequeninas, no olá, tu é alguém que não te conhece. Esquece o tempo, mano. Esquece o tempo. Está a vir dar sinal de 1h e 25 minutos de conversa. Hã? Temos outra gravação. Enfim. Não, mas foi bom. Olha, era destino, era para ser assim. Acho que vamos falar mais. Bem, temos que falar da parceria já. Isso quando não chegar. Hoje, não hoje. Epá, fico feliz, man, de destino poder me fazer cruzar com pessoas como tu, de eu poder sugar um pouco daquilo que são as vossas experiências, os vossos conhecimentos, as vossas visões, as vossas perspectivas de life. Ajuda-me a tornar pessoalmente, primeiro, um melhor ser humano. Meu propósito, meu objetivo, propósito já vou usar com mais cuidado essa palavra. Mas, eu procuro isto para mim hoje. Quero, sempre que for possível, ser melhor do que ontem. Estás a ver? Tornar-me um melhor ser humano. E vou conseguindo isso através de experiências, através de conhecimentos que vou partilhando com pessoas como tu. E dizer que somos todos especiais. Tu, apesar de teres este hábito de ficares ali nas sombras e nas penumbras, meu, que as tuas ações, que os teus trabalhos possam falar por si. E que muita sorte, muito sucesso para boa coisa, para os projetos, que a vida dos nossos artistas, dos nossos artesãos meus, possam de facto sentir esse impacto que se pretende trazer. E a muito curto tempo, não que seja um projeto que tem planos a longo prazo também, mas que a curto prazo mesmo a gente já consiga ver evolução nisso. E que da próxima vez que eu te perguntar a tua visão para daqui a 5 anos, tu possas ter uma resposta diferente, meu. Possas dizer aconteceu isto, mudou isto, já temos a escola, já temos aquilo. Mano, já reduzi, já não são 5 anos, já posso dizer que em 2 anos isto aqui está a acontecer, meu. Eu quero essa energia positiva que circule, que fique nesta frequência. Mano, e que a arte mesmo, a arte em si é um alicerce, uma coisa muito importante que nós temos que ter incutido nas nossas culturas, ensinarmos às nossas crianças desde cedo isso que estás a dizer. Este processo de transformação vai começar conosco mesmo, mudando os nossos hábitos, passando a valorizar mais os trabalhos dos nossos artesãos, por mais pequena que seja a obra, e pronto, e assim. Temos casos de sucesso hoje de grandes artistas, por exemplo, está aqui o Koana, é um artista que está em voga, um abraço para ti, bro. Já teve quadros no Louvre, em Paris. Tem um quadro dele que está aqui pendurado,
pintou metade, deixou. Quando voltar aqui. Pintou metade, eu disse que são $30,000, vou deitar fora, vou ficar com 15, a parte que não está pintada, fica. Mas sabes o que eu acabei de lembrar? Diz. A minha ligação contigo vem da arte. Da arte? Yeah. A primeira vez que eu te vi na vida foi quando teve aqui o Cláudio Lobo, meu amigo de infância e membro da Baseball Track, Shibaya. Cláudio Lobo é um artista no dia a dia, ele é artista plástico, faz quadros, tudo. Yeah. Primeira vez que eu te vi foi quando vi o podcast do Cláudio Lobo, por ser meu amigo. Então, o que nos juntou é a arte. E a arte, se olhares o detalhe profundo de tudo, é isso que faz. Junta. Então, muito obrigado. No dia que vim visitar esse estúdio, nem imaginava que nós hoje íamos estar aqui, nem imaginava que daqui vamos conversar com o que nós podemos fazer como uma parceria. São muitas coisas na cabeça, portanto, isto claramente faz parte do nosso destino. Acredito que vamos ficar amigos e gostaria de dizer ao teu público-alvo que, tentem apoiar de todas as formas. Se tens casa nova, se casa não é nova, se queres mudar alguma coisa na tua casa, desde mobília, desde quadro, desde vaso, tudo, talheres, prato, tudo. Tentem primeiro passar por esses sítios onde sabem que há artistas. Vão lá dar esse apoio. E, mesmo se não apanharem nada que gostem, chamem o artista. Esta é a maior valia. E diz o artista, eu quero isto desta cor, quero isto feito assim, o acento feito assim, feito acolá, ele vai fazer. Apoiem. Aquele ali é um moçambicano. Por regra, em Moçambique, um trabalhador apoia um agregado de 5 pessoas, então apoiando aquilo, vocês estão a apoiar 6 pessoas, ok? E muito obrigado por isto. Agora vamos almoçar. Parece pouco, mas é um gesto enorme. Mudas vidas com isso. Parece pouco, mas é um gesto enorme. Que horas são? Poxa, 11h48. Mais que 1h30, meu. Mais que 1h30. Sucesso. Obrigado. Guys, se assistiram até aqui ao nosso podcast, por favor, subscrevam o nosso canal, comentem, deem as vossas contribuições que faremos chegar ao Chivambo sobre como vocês poderiam contribuir para um mundo melhor, em que a arte tenha um lugar especial, em que os nossos artistas, não apenas os músicos, que às vezes a gente tem essa tendência de pensar que a classe dos artistas, a grande parcela é ocupada pelos músicos. Não. Artesãos, pintores, vários outros. Como eles podem brilhar, como através deles a nossa bandeira pode ser levantada mais alta. Temos artistas que estão nas sombras, temos artistas que precisamos trazer para a luz. E temos muito trabalho por fazer e divulgar, e não é responsabilidade de um só, é responsabilidade de todos. Se você estiver ao lado de um, conhecer um e outro, divulgue o trabalho dele, faça através de si o trabalho dele chegar. E talvez assim possamos ter um país melhor, um país solidário, um país mais desenvolvido, feito de pessoas para pessoas. Se gostaram, subscrevam. Até a próxima. Tá. Peace out.